Fala, meus magrelos e minhas bombadas. Eu sou Magrelo Bombado e hoje eu irei meditar aqui na palavra, trazendo aqui a palavra de Deus. Trazendo aqui a palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar em Lucas, do capítulo 6, versículo 39 até o versículo 42. Bom, vai ser uma breve meditação, mas a gente vai aprender com muita coisa nisso aqui. Ó, a parábola do cego que guia outro cego. E a parábola diz assim, e a palavra de Deus diz assim: propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio olho? Essa trave, em outras traduções, em outras traduções fala tronco, né? Fala tronco. Mas aqui é trave. O mesmo significado. Como poderes dizer a teu irmão: deixa que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Essa mensagem aqui, ela retrata muito a questão, a situação dos cristãos hoje em dia. É um versículo são os versículos assim que hoje em dia eles são bem atuais nos dias de hoje, porque muitos dos nossos irmãos em Cristo realmente estão na mesma situação. Porque, cara, assim, como é que eu vou explicar isso aqui? Vamos lá. É muito fácil pra gente condenar o homossexual. Homossexualismo ainda é pecado. Deus condena a homossexualidade. É pecado. Mas é muito fácil a gente julgar pessoas por cometerem tais pecados, porque são pecados que a gente não comete. São pecados que a gente, assim, nunca vai cometer. Pelo menos a gente pensa que não vai cometer tais pecados. Só que, a gente repara muito que o cara, ele tá na prostituição. A gente repara que o cara, ele tá fornicando. A gente repara que o cara, ele tá tendo relação sexual com várias mulheres, que a mulher tá tendo relação sexual com vários homens. É muito fácil a gente reparar no pecado das pessoas, principalmente nos pecados sexuais. Só que tem coisas que pra gente parece que não é mais pecado. Existem certos pecados que a maioria dos cristãos aceitam como se não fosse, como por exemplo a gula, o pecado da gula, comer além da conta, a fofoca, a difamação dos irmãos, a humilhação que tu faz a pessoa passar. Eu já vi muita gente cristã que pensa que é justa, que pensa que está no caminho certo,
mas em casa chama o próprio filho de filho da, né? Filho da fruta. Para não falar outra palavra aqui. Chama o próprio filho de vagabundo, chama o filho disso, chama o filho daquilo, chama o filho de um monte de nome. E essa pessoa acha que ela é justa só por não cometer pecados diferentes do que ela comete. Então, tu vai ver muito cristão por aí que, não tá na prostituição, beleza, ótimo. Tu vai ver muito cristão por aí que não tá fumando, não tá na bebida alcoólica. Um cristão que não tá em fornicação, perfeito, maravilha. Mas às vezes esse mesmo cristão, ele tem outro pecado. Pecados que parecem não serem nada demais perto de pecados sexuais, mas ainda assim são pecado e Deus condena. A fofoca, a mentira, a gula. Então, muito desses cristãos é como o cego que Jesus falou aqui na parábola. É como o cego que tem a trave no olho, ou o tronco. Ele é aquele cristão que repara no pecado dos outros, mas não consegue ver o próprio pecado. Pensa, você pode até não fornicar, mas você que tem a gula. Você pode até não se prostituir, ok, mas você fica falando mal do seu irmão pelas costas. Você fica contando mentiras, difamando pessoas. Você fica amaldiçoando o seu próprio filho, chamando ele de palavrões. E isso não te faz melhor do que outras pessoas. No final, tu não é um cristão. No final, tu não passa de um religioso orgulhoso. Um religioso que pensa que não tem pecado e julga outras pessoas por, em teoria, cometer pecados mais graves que o seu, quando na verdade não. No livro de Provérbios fala que a fofoca, a difamação são as coisas que Deus mais odeia. 7 coisas que Deus mais odeia, 6 coisas que Deus odeia e 7 que Ele detesta. Pés que se apressam para fazer maldade, fofoca, mentira. Em nenhum momento eu vi um pecado sexual lá. Peraí, deixa eu pesquisar isso melhor. Rapaziada, parece que, 6:16 até o 22, eu vou ler aqui pra vocês. Cadê? Aqui, 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que a 7ª contenda entre os irmãos. Em algum momento falou de um pecado sexual. Deus ainda odeia o pecado sexual. Tudo que é pecado Ele odeia. Mas aqui são as coisas que Ele mais odeia. Ou seja, como eu disse antes, você pode até não cometer certos pecados, mas às vezes o pecado que você comete pode ser um dos pecados que mais aborrecem a Deus. Mesmo que o irmão que você tanto julga esteja no pecado, o pecado que ele está cometendo ainda aborrece a Deus, mas não tanto quanto o seu pecado, que está entre as 7 coisas que Deus mais odeia. Conseguiu pegar a visão, meu irmão? Então,
Não seja esse crente que tem a trave no olho, que tem o tranco no olho. Primeiramente, antes de falar do pecado de alguém, tranque a porta do seu quarto, se ajoelhe na beira de sua cama, faça o exame de si, tenha uma oração sincera com Deus e fala: Senhor, eu estou pecando nisso. Senhor, eu tenho fraqueza nessa área aqui. Se tu tem fraqueza com a área da mentira, pede ajuda com a área da mentira. Se tu tem fraqueza com a área da pornografia, se tu tem fraqueza com a área da gula, da mentira, da fofoca, pode ser qualquer área aí. Se tu tem fraqueza com coisa A, tu fala que tu tem dificuldade com o pecado A. Se tu tem dificuldade com o pecado B, então fala. Não é uma oração decoradinha, bonitinha, é de fato uma conversa. Se entregue totalmente a Deus. Se examine. Peça para Deus perdoar os seus pecados, mas que seja um arrependimento genuíno e que tu nunca mais volte a praticar eles. Pelo menos não de forma intencional, porque se conserte primeiro, para depois tu consertar o teu irmão. Eu sou Magrelo Bombado. Esse foi mais um vídeo. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.